Assim, realmente estar nesse espaço que a gente teve aqui, está registrado fotograficamente no momento que a gente esteve aqui com vários secretários, com a Marildo, com outros secretários, com a Marildo, com outras pessoas e o Marildo, com os pedreiros e o Marildo, e várias outras pessoas e vários mestres de obras e servidores da empreiteira, e vimos isso aqui. Primeiro um plano, depois primeiro um morro, depois um plano, e tudo isso sendo evoluído, e depois sendo feitas sapatas, e vendo as paredes sendo levantadas, e caminhando no meio daquelas tábuas e de capacete, e depois voltando, e um dia chuvoso, outro dia frio, outro dia quente, e assim por diante durante esses 2 anos. É impossível não se emocionar quando se vê o que a gente mais desejava com todo esse trabalho, é ver alunos chegando no campus. Então, dar uma aula para esses alunos, eu não sei se eu teria condições. Eu acho que eu me emocionaria um dia após o outro, porque eu me emociono sempre quando eu dou minhas aulas, porque justamente a gente vê, quando as pessoas têm atenção naquilo que você está tentando passar, mesmo sem te conhecer, e começam a ver que você está tentando trazer, levar essas pessoas alguma coisa que pode fazer a diferença, logo ali, no dobrar da primeira semana, já é uma mudança, uma transformação tão grande que a gente não tem precedentes, né, para se falar. Então, ver o que a gente viu aqui, a chegada, a entrega da obra, a chegada dos professores, dos servidores técnicos administrativos, convidar, né, a minha querida colega do Campus Continente, a Patrícia, para vir tomar conta de que a gente brincava, de um filho que a gente estava gestando, que a gente não deixou de fazer isso, a gente estava tratando a obra do Campus Urupema, diretamente no mesmo momento que eu estava como diretor da expansão, cuidando de outros 12 campi no estado, eu estava vindo para Urupema. Numa certa época eu comecei a vir, pelo menos 2 vezes por semana, vir a Urupema, para não deixar esse projeto, que foi muito bem acreditado, como eu já disse, num município que, segundo as probabilidades de ser implantado são mínimas, não porque não mereça, mas porque era normal fazer grandes obras em grandes centros. Então, quando se toma uma atitude dessas, que na época, com toda essa nominata que a Marildo fez de pessoas envolvidas, e com o município, e eu detentor de algumas pastas, eu tenho uma pasta no meu gabinete, onde fala Serra Catarinense. Ali tem todos os documentos que faziam parte desse processo. E num deles tem uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores de São Joaquim, com a nossa antiga reitora Consuelo, dizendo que eles estavam repudiando ter vindo para Urupema e não ficado em São Joaquim. Isso é um problema daquelas coisas, como diz. Quando as pessoas querem alguma coisa, elas vão atrás. Agora, receber de mão beijada, hoje em dia, cada dia está mais difícil. Urupema foi atrás. Como depois, no mesmo processo de vamos fazer cursos, Bom Jardim da Serra foi atrás, e nós já formamos 92 pessoas em Bom Jardim da Serra no ano passado, se não me engano, também com cursos de formação inicial continuada. Então, o Instituto está numa fase agora de transformação, porque nós estamos na reta final de uma gestão, de 2 gestões desse grupo que está à frente desse Instituto, e com hoje uma reitoria pro tempore, ou seja, nós estamos hoje com o professor Josué, terminando o mandato da professora Consuelo, que graças a esse trabalho, mais ou menos, aí que a gente diz, né, fizeram um trabalho que fizeram com que a escola técnica saísse da Mauro Ramos, do município de São José e de Jaraguá, e para municípios como Urupema, Caçador, Xanxerê, São Miguel do Oeste, todos aqueles que já foi citado aqui pela nossa colega, professora Luciana, oradora desse ato. E a Consuelo foi, então, convidada para fazer isso, que foi essa transformação aqui no Instituto, em Brasília, coordenando a reitoria,
que vão criar ainda, né, da Universidade Corporativa dos Correios. Ninguém sabia que o Correio tinha uma universidade. E existe uma universidade do Correio que ela não está fazendo o papel que ela deveria. Ela não está fazendo isso aqui, contratando professores para que tenha os alunos, que era o seu... Então, o que o MEC fez? Como a Consuelo teve essa equipe, fez uma transformação no Estado, convidou para ir fazer esse trabalho lá em Brasília. Então isso realmente nos deixa bastante tranquilos, porque a gente fez um trabalho desde fevereiro de 2009, eu, Consuelo já vem desde muito antes de eu entrar no Instituto, ela já estava como diretora-geral, mas fazendo esse trabalho que repercutiu nacionalmente, a ponto de o MEC levar o nome dela à presidência da República para fazer com que essa equipe, ou um tripé dessa equipe, Marcelo, Consuelo e Rosângela, fossem para Brasília, para a Universidade Federal dos Correios, fazer com que essa realidade que aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina ocorra também na Universidade Corporativa do Correio. Eu falei isso porque a gente sempre teve, com a Consuelo, com o Marcelo e com a Rosângela, eram realmente os meus mais ligados dentro desse processo administrativo e de crescimento da instituição. Os três indo embora, eu fiquei órfão. Então, eu fiquei órfão com uma porção de filhos. E esses filhos são os campos da Expansão 2, que a gente está fazendo. Claro que eu já tenho um ótimo padrasto e uma ótima madrasta, ou ótimos padrastos e madrastas, porque eram pessoas da nossa equipe, mas que a gente brinca carinhosamente, porque não tínhamos aquela afinidade diária, porque não envolvia o nosso trabalho. Mas eles são ótimos, e eu tenho certeza. Hoje ainda converso com o Josué, as prioridades nossas são finalizar os nossos campi, ou seja, consolidar aquilo que foi começado. Nós, infelizmente, até a virada do ano, não vamos aceitar convite mais de ninguém para fazer novas obras. Nós vamos terminar as que começamos. Esse é a nossa meta até o final desse mandato. Terminar. Onde estão? Claro que Urupema, Caçador, Lages, Itajaí, Garopaba, São Carlos, são 6 campi que ainda estão carentes da finalização. Nós sabemos que, dentro dessa história que eu falei aqui, de ver o pessoal chegando, a gente participou de toda essa compra de equipamentos e de processo de pregão, montar os laboratórios, e tudo isso aí fez parte de um crescimento pessoal meu, da equipe que trabalhava, Raquel, dos diretores da Expansão 2, de reuniões quinzenais que se fazia, e assim mesmo, a gente não chegou nunca nem perto da perfeição, mas a gente alcançou mais um degrau na escada da organização do serviço público e da escola pública, gratuita e de qualidade. É o nosso entendimento, que a gente está fazendo e vai continuar tentando fazer, desde que não haja interferência, em fazer com que todos os nossos processos sejam consolidados. Isso eu acho que a vinda dos servidores para esse município, e que a gente sabe que já tem vários trabalhos sendo feitos com a comunidade, e agora a vinda dos alunos para o campus, que realmente é a nossa razão, o Instituto não vive, a instituição não vive sem alunos. E mais, os alunos são o nosso oxigênio, é o oxigênio dos professores, porque o que o meu conhecimento vai ficar só comigo se eu não tiver para quem passar? Como a minha habilidade vai estar presente se eu não conseguir fazer com que aquele conhecimento tenha um método de trabalho diário e que seja posto em prática? E o que eu não vou, o que um servidor, um professor, um docente, vai fazer com aquela sua atitude de querer mudar o mundo? Porque todo professor quer mudar o mundo, e nenhum professor quer simplesmente ensinar por ensinar. Ele tem a vontade daquilo que ele sabe, querer com que alguém, com esse conhecimento, se transforme em alguém talvez melhor que ele. Eu tenho vários alunos meus que, eu posso dizer, já passaram por mim. Tem alunos, ex-alunos meus que dentro da minha profissão já me sobreporam, e eu fico feliz com isso, porque na verdade eu consegui ser só uma parte na mediação daquilo que eu sabia,
por aquela vocação que eles tinham, e eles foram despertados. Então isso aí é uma coisa interessante. Então, pessoal, temos então, pelo que eu sei aqui dos nossos cursos todos, que esse folder aqui, quando eu vi na reitoria, eu achei muito importante, porque hoje a gente tem todos os nossos campi, tem o folder dos seus cursos, que sejam FIX, técnicos, superiores, pós-graduação, mas dentro como é que se diz, das primeiras caminhadas, das primeiras trabalhos, a maneira com que Urupema demonstrou que o pessoal veio com sede de ensinar, porque nem todos os campi começaram com tantas propostas de cursos. Poderia ter começado assim, o pessoal achava, mas é tantos assim, 8, ofertaram 8, né? Digo, não seria melhor uns 4, 3, quem sabe? E o pessoal não, vai 8 mesmo. Então, desses 8, somente processamento de frutas que não iniciou turmas ainda. Pode ser que deveria começar. Mas condutor ambiental, tecnologia educacional, agricultura orgânica, higiene e manipulação de alimentos, produção integrada de frutas, atendimento ao público, Proeja FIC e produção e processamento de frutas? Essa qualificação? Então, são cursos dentro dessa nossa área, da área tecnológica, que vão fazer diferença do contexto diário que a gente tem. Imagina vocês que atendimento ao público, algumas pessoas perguntam assim, mas em Urupema o pessoal vai ter atendimento ao público? Eu digo assim, vocês sabem que Urupema é uma cidade que eu tenho um carinho, né? E realmente eu tenho esse carinho porque eu fui recebido aqui como se eu fosse de Urupema. Desde a primeira vez que eu vim, eu tive a receptividade de todas as pessoas que eu tive convívio, sempre foram como se eu fosse irmão, se eu fosse parente, eu sempre, então, isso aí eu posso dizer, o Amarildo, a Edna mesmo, quantas vezes me serviram almoço e tal, e janta, e mais festas aí que a gente fez, churrascos e tal, e no próprio hotel que eu fiquei, às vezes me senti em casa, porque lá eu comia até a janta dos filhos da Dona Maria lá, o soquete, hoje tem o soquete dos guris, então eu vou tomar aí como isso também, entende? Então, na verdade, isso aí me fez, me fez sentir em casa. Então, eu fico bem à vontade e eu sempre sou bastante emotivo nas minhas falas. Mas eu hoje estou me sentindo tão à vontade que eu até tive lá, escrevi, mas eu vou falar alguma coisa aqui como aula mesmo, que daí eu vou citar o nosso querido Paulo Freire, tá? Mas, na verdade, então, pessoal, Urupema, com todas essa oferta, né, de ensino, de formação inicial e continuada. Bonita palavra, né? O pessoal chama de FIC. Mas eu queria saber se alguém já contou para vocês o que é uma formação inicial e continuada. Porque a gente tem hoje, esse nosso é uma das ofertas que o Instituto deve fazer. Mesmo no curso que já tem pós-graduação, tem que ofertar formação inicial e continuada. E nós temos outras maneiras de ofertar o saber e tal, o Certifique, que ainda não chegou aqui, mas daqui a pouco vai chegar. E o Certifique é uma maneira que hoje os grandes centros estão certificando o saber. As pessoas que têm algum procedimento, de alguma maneira, alguma coisa que eles já labutam há muitos anos e nunca tiveram a oportunidade de fazer um curso, e hoje se fosse fazer um vestibular ou fazer uma seleção de ingresso, não teriam condições, eles podem se inscrever e fazer através daquela área que eles optarem, mostrar se eles sabem realmente. E ninguém quer saber se ele não sabe, o que ele não sabe. Ele vai provar aquilo que ele sabe. Então hoje a gente teve lá no continente auxiliar de cozinha, garçom, e o cara tinha que dizer assim, sabe carregar bandeja com dois cálices e uma garrafa de vinho? Sei. Então tu vai provar. Se tu provar que tu sabe realmente, nós vamos certificar como auxiliar de serviço de bar e restaurante. E essa é a maneira. É auxiliar de cozinha. O que tu sabe fazer? Eu sei fazer molho de galinha. Tá? Bom, molho de galinha? Só molho de galinha? Não, eu sei fazer também um molho branco, eu sei fazer isso. O que você sabe fazer com tudo isso? Eu faço uma lasanha. Então tu vais montar uma lasanha para nós e vai ser realmente. Se essa lasanha sair, nós vamos te certificar como auxiliar de cozinha. Então ele está sendo certificado hoje os saberes. Não é
com isso dizer assim, ó, estamos dando certificado à bancarrota. Na verdade, não é isso. A gente está fazendo com que aquelas pessoas que estão no mundo do trabalho e não tiveram condições de se qualificar, possam, de alguma maneira, dizer que tive um certificado na vida, mesmo que eu não queira fazer outro. Mas é uma maneira do Estado poder valorizar pelo menos aquilo que ele faz e mantém a vida dele, a família dele, com aquele trabalho. E ele pode ter sido reconhecido e o nome dele vai lá para os anais do MEC. Ele foi certificado pelo MEC com isso. Então, na verdade, o Certifique, como os FICs, um pouco diferente. Nós temos uma carga horária já exigida, que a gente precisa, no mínimo, manter 160 horas. E essas 160 horas já é um grande problema para alguns que diziam, mas esses cursos são muito longos. Mas é que a gente entendeu, o MEC entendeu, que com menos de 160 horas tu não consegue contar um pouco de cada conhecimento, não consegue mediar o conhecimento entre o escrito, o visual e o prático. Então você precisa ter esse momento. E eu acho que isso ficou bem marcante, porque todos os campi da expansão, 1 e 2, começaram com FIC. E o Urupema não foi diferente. O campus continente, da qual eu e a Patrícia fizemos parte, primeiro as nossas turmas foram FICs. E, realmente, esse FIC nos fez um laboratório para melhorar os nossos cursos técnicos, fez também com que os nossos alunos do FIC viessem para um curso técnico, e muitos estão aguardando o curso superior, que ainda não começou. Desde 2006 existe o Campus Continente, não começou ainda o curso superior, porque ainda não tem alguns laboratórios necessários para o curso superior. Então, enquanto não tiver todos os laboratórios, não vão ser ofertados. Existem projetos prontos, existem demandas feitas, como aqui já existe também. Os professores daqui, alguns professores aqui participaram da montagem, da estruturação do novo laboratório, que a gente quer começar logo ali, aqui do lado, onde a prefeitura já fez a terraplanagem. Isso vai nos facilitar, com certeza. Esses corredores vão deixar de estar cheios de equipamentos e vão ser colocados dentro do nosso laboratório. Então, mesmo para os FICs, o laboratório faz falta, mas da maneira que ele foi desenhado, hoje eu acho que vai ser muito importante essa integração município, população, alunos com o Instituto, e dessa maneira que os professores, servidores e a Patrícia aqui têm trabalhado. Para não ficar muito longa essa minha conversa, e também o pessoal quer ter aula ainda, eu sei que os alunos querem ter aula, tá? Eu vou ver se eu acho uma parte aqui para dizer... bom, tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar, é que eu não vou misturar meu papel com o da... Tá. Eu queria pedir desculpa, do fundo do coração, pelos transtornos gerados ainda pela obra. Mas não é uma coisa que a gente realmente quis. Nós imaginávamos que tudo fosse correr dentro de um prazo normal. Como não ocorreu, dentro dos prazos normais, por um problema ou outro, a gente sabe que fazer parte dessa transformação, tanto servidores quanto alunos, não deixa de ser uma maneira de ser contemplado. Porque as primeiras turmas que passaram por isso, vão ver como era e como ficou antes quando voltarem para um próximo curso, e vão ver que realmente aquilo que começou lá atrás, que parecia uma utopia, realmente terminou. Com isso a gente tem certeza que esses laboratórios vão ser construídos, e a gente torce para que a nossa nova reitora continue sendo do grupo hoje, que faz parte desse grupo que há 8 anos está lá. E se tudo der certo, a expansão vai continuar com a expansão 3. Isso vai facilitar, vai beneficiar outros municípios, mas após a total conclusão dessas obras da expansão 2, na qual o Urupema também faz parte. Quero voltar aqui ainda e ver nosso pátio todo iluminado, nosso pátio todo calçado, que a gente fala todo urbanizado, nosso laboratório pronto, e quem sabe todas as pessoas que estão aqui hoje
alguns já com o seu 2, 3 certificados, e que essa realidade de Urupema seja a transformação de todos aqueles que sabem, mas não sabem como. E aí, essa é a função da nossa escola. Como nós temos aqui um modelo hoje de avaliação por competência, também muita gente esquece de falar na competência. Eu adoro falar na competência, porque eu comecei a trabalhar em competência em 2000, ainda no Senac, e a gente fazia, volta e meia tinha um curso sobre competência, como é que a gente trabalhava competência. E competência é tão simples, mas as pessoas complicam muito. Por isso que a Patrícia diz que é prática, eu sou prático, realmente. Eu gosto de demonstrar as coisas da maneira mais fácil de fazer. Eu não gosto de fazer a coisa assim, para contar 3 palavras, eu tenho que dizer 4 páginas. Então, na verdade, um tripé, a competência: conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é fácil, temos a biblioteca, hoje temos a internet, temos, no caso, os livros em casa, a televisão. Qualquer maneira, se você se deter em aprender, você consegue aprender. Os livros levam a gente a viagens em lugares nunca antes, né? Então, é fácil. Conhecimento é fácil, basta querer. Habilidade, se eu pegar alguma área técnica, alguma área que realmente eu precise, ou a área humana, eu preciso praticar. Se eu não praticar, eu não sei como colocar o conhecimento que eu vou adquirir nos livros, não tem como fazer esse conhecimento realmente fazer valer. Então, habilidade. Ter habilidade naquilo que eu tenho conhecimento. E o mais importante, ou não mais importante, a atitude. A atitude é realmente saber ser, né? Então, é o saber fazer e saber ser. Saber ser é realmente colocar em prática tudo que eu aprendi, da maneira hábil, e com isso com responsabilidade social, socioambiental, fazendo com que várias coisas que eu poderia burlar aquele meu conhecimento e aquela minha habilidade, prejudique outrem. Então, esse tripé é que faz com que a competência seja determinada ou determinante. Então, eu sempre digo, não adianta tu ser 10 em conhecimento, 10 em atitude e 10 em habilidades e 5 em atitude. Não adianta também, se puder ser 10, 10, 10, ótimo. Mas quem consegue ser 10 em tudo? A gente tenta, mas nem poucos conseguem. Agora, se eu for 7, 7, 8, ou 10, 8, 9, ou for assim, então eu estou dentro da média, é legal. Então, para ser competente, basta a gente realmente... E aí, o que eu digo? Vou dar um exemplo prático. O pessoal que começou a aula. Me matriculei, fui contemplado com a vaga, comecei a vir às aulas, comecei a aprender, comecei a fazer o meu dia a dia, a ter habilidade naquilo que eu aprendi, e comecei a faltar aulas. A minha atitude já começou a ficar arranhada, porque alguém não conseguiu essa vaga, e eu consegui e não estou fazendo jus a ela. Então, isso já é uma maneira da gente estar arranhando a atitude na competência. Então, isso aí é bom para a gente pensar, porque também as nossas vagas, mesmo de um FIC, elas têm um custo operacional. É um custo que nós todos pagamos. Nós somos uma escola pública, gratuita, de qualidade. Mas esse dinheiro sai de cada imposto que se recolhe de maneira municipal, federal, estadual, porque os municípios acabam repassando para o governo, para o estado, e retornam para a gente, deveriam retornar dessa maneira, através de ensino, segurança, saúde, e alguns conseguem fazer esse retorno. Agora, pensar que uma vaga dessas aqui vale um X e eu desperdiçá-la, eu estou colocando dinheiro do meu bolso, não é do bolso do meu pai, nem do bolso do país, é dinheiro do meu bolso. Cada cadeira, cada equipamento desse aqui comprado, foi comprado com o dinheiro dos recursos da população brasileira. Então, isso é importante que a gente realmente acabe zelando como se fosse nosso, e daqueles assim, aquele que é bem egoísta, assim, ó. Tem que guardar isso aqui, porque se eu ver alguém mais estragando uma coisa que é minha também, eu tenho que policiar. Porque realmente muitas pessoas fizeram esforço
para que tudo isso estivesse aqui. E ainda estão fazendo esforço para que o restante aconteça aqui. E isso tudo tem custo. E é o custo do próprio contribuinte, de cada um de nós. Por isso que a competência realmente faz parte dessa nossa aula aí, quando a gente fala do método de avaliação, como a gente deve ser. Então, como a gente deve avaliar. Hoje, avaliar alunos por competência. Tem conhecimento? É fácil. Dá uma caneta, faz 10 questões e vê se ele estudou a matéria. Se é uma aula prática, coloca ele na bancada, coloca ele na máquina, coloca ele no computador, faz aquilo que tu escreveu, vamos ver se tu realmente está hábil ao que tu escreveu. Tu tem habilidade naquilo que tu faz. E a atitude é a seguinte: eu fiz 10 na prova prática, 10 na teórica, 10 na prática, e na hora de fazer acontecer, eu cheguei atrasado na aula, eu não vim na aula, vou fazer depois, ou antes de fazer isso eu tive que fazer outra coisa que era mais importante, e aí tu já começa a fazer com que as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria. Bom, quando eu falo em transformação, eu falo sobre cada um de nós, pois tanto vocês, alunos, como nós profissionais da área de educação profissional, estamos sempre em constante transformação, e quem não estiver aberto para tal, lamento não ter autonomia. E dessa autonomia, eu falo, cito o texto de Paulo Freire, que diz: no fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridades e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas, é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. Me movo como educador por quê? Primeiro, me movo como gente. Posso saber pedagogia, biologia, como astronomia. Posso cuidar da terra, como posso navegar. Sou gente, sei o que ignoro e sei o que sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não sei, como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e autenticamente, quanto mais eficazmente construa a minha autonomia em respeito à dos outros. Paulo Freire. Bom, meu recado está dado, não vou me estender. Prezados alunos, prezadas autoridades, prezados familiares, servidores, terceirizados, quero desejar um mundo de trabalho calcado na cidadania, no comprometimento, na paixão pelo que se faz, pois certamente isto ajudará a sobreviver e principalmente a viver, tornando-os vencedores, tanto no sentido econômico, mas principalmente como gente realizada e satisfeitas a cada fechamento de turno, conscientes de terem encerrado com dignidade mais uma jornada. Vivam a sua vida prazerosamente, pois assim farão a dos outros. Mais uma vez, muito obrigado e felicidade a todos. Obrigado.